Então aqui a parte 4 para finalizar. Então esses fatos, eles podem ser aferidos e evidenciados no Arquivo Público Histórico da cidade de Ribeirão Preto. Tudo isso aqui que a gente está falando, tudo isso que você está vendo aqui está lá, tá? E aqui também, nós podemos afirmar que esses são os materiais mais antigos encontrados até o momento, né, sobre exibições na cidade. Novamente excluindo as afirmações de Máximo Barro, né, principalmente sobre essa questão do Cunha Salles, que ficou muito controverso. Porque uma coisa levantou uma outra linha de pesquisa, uma informação passou para outra e virou uma ramificação absurda, né? Bom, e aqui, referente aos outros dois livros, que é a primeira sessão de cinema em São Paulo 1 e 2, não trazem essas referências sobre a fonte, tá? Da onde o Máximo tirou isso e afirmou pra gente sobre a exibição em Ribeirão Preto. Porém, a gente continuou as pesquisas, nós lançamos a segunda edição do livro, e nessa segunda edição do livro nós conseguimos novas fontes, novas orientações, novos olhares, engajamentos de pesquisa. E, claro, para finalizar aqui, nós temos aqui uns diálogos com Edgar de Castro, né? E nesses diálogos aqui, nesse diálogo que foi muito breve, né? O Edgar, ele concorda conosco que essa caracterização que nós fizemos com base em fatos, né, na Gazeta de Petrópolis, sobre o Máximo ter efetivado o Cunha Salles como responsável exibidor, ela acabou por cair por terra, né? Inclusive o próprio Edgar concordou conosco, né, sobre isso, porque se nós temos as fontes comprovando que ele não estava aqui, nós temos as cópias dos periódicos originais aqui, inclusive, de fato é uma prova irrefutável, né? E essas exibições do Cunha Salles, elas são extremamente sólidas, né? Inclusive, isso aparece em outros livros do Máximo, do Ari Bezerra Leite, né? Que mencionam, inclusive, as próprias peripécias do José Roberto da Cunha Salles, né? Inclusive, o próprio Máximo foi o biógrafo do Cunha Salles. Nós não entendemos, até esse momento, qual foi o equívoco do Máximo em colocar o Cunha Salles como o exibidor, né? Porque ele teve acesso às mesmas informações que hoje nós encontramos. Qual foi a discrepância? Aí nós não conseguimos absorver essa resolutiva. Então, o Edgar ele concordou conosco que o Máximo cometeu ali um equívoco, né? Em atribuir em colocar Cunha Salles em Ribeirão Preto, né? Porque a gente sabe que ele estava em Petrópolis, né? Tanto que na listagem lá do livro aparece lá, né? E sensacional. Então, o Edgar ele até disse, né? Ele colocou nas palavras dele, né? Como o próprio Edgar disse, está escrito aqui. Bom, você confirmou que o Dr. Cunha Salles estava em Petrópolis e que seria impossível ele ter exibido em dois lugares ao mesmo tempo. Então vamos usar o bom senso e acertar suas provas até que se mostre o contrário. Exatamente a lógica que nós estamos utilizando até hoje, né? Porque as evidências, as provas são concretas, né? Os periódicos, todo o material. Bom, e sim, ele também concorda que esse é o período inicial primitivo do cinema em Ribeirão Preto, 1905, 1907. Portanto, foi um diálogo muito breve, mas nós temos aí esse parecer, esse certo parecer muito próximo e com base em evidências sólidas. Bom, o Ari Bezerra Leite foi de grande ajuda, gigantesca ajuda, né, sobre esses diálogos dessa pesquisa que nós realizamos, dessa primeira exibição em Ribeirão Preto. E nós questionamos alguns pontos, né? Inclusive o Ari Bezerra Leite observou isso,
que o Máximo teve esse equívoco, né, de Ribeirão Preto com Petrópolis, em relação ao Cunha Salles. Porém, o Ari Bezerra Leite não se preocupou naquele instante em se aprofundar, em tirar conclusões, saber de fato ali a informação. Bom, então como eu disse, o Ari ele disse ter observado que as datas de Ribeirão Preto e Petrópolis eram parecidas e não apresentavam consistência. Isso está escrito aqui. E também não direcionam o fato. Então o Ari não se preocupou naquele momento sobre essa questão. Então nós apresentamos os fatos da Gazeta de Petrópolis, mandamos os links, cópias, né, e tudo mais. E o Ari ele compreendeu a nossa análise, tanto que eu falei nos outros vídeos anteriores, nos momentos aí anteriores desses vídeos, que ele até concordou que precisava ser feita ali uma recolocação, uma reobservação do fato, porque de fato não foi o Cunha Salles que estava aqui em Ribeirão Preto, né? E outra coisa que nós indagamos ao Ari Bezerra Leite foi por que o Máximo Barro não colocou o responsável. E nós encontramos a mesma fonte que o Máximo encontrou sobre a exibição de Ribeirão Preto, nós encontramos exatamente a mesma fonte. E vocês vão descobrir no próximo livro, tá? No próximo diretório de pesquisa. Agora eu não vou falar. E nessa fonte tem todas as informações lá. E o Máximo só colocou que teve exibição na data X em Ribeirão Preto. Ele não especificou o nome do exibidor. E quando nós pegamos o nome do exibidor, começamos a pesquisar toda a história dele, nós descobrimos outras coisas além que outros pesquisadores, inclusive, não sabiam. Não sabiam. Porque esse exibidor, ele fez um tour pelo interior de São Paulo. E esse tour, inclusive, foi feita uma listagem pelo próprio Máximo Barro. E uma dessas listagens, nós encontramos uma exibição a mais numa cidade específica que até o momento não se sabia. Não somente da exibição, mas também do diafanorama, do cinematógrafo com o diafanorama, desse mesmo exibidor que estava em Ribeirão Preto. Então isso foi incrível pra gente, quando a gente foi lá nessa cidade fazer a pesquisa. Portanto, nós não conseguimos compreender o porquê do Máximo não ter especificado o exibidor, o local, e ter colocado isso numa cronologia de modo mais específico, onde nós pudéssemos aferir as informações, tá? Bom, sobre isso, o livro da primeira sessão de cinema em São Paulo, de 96, da editora Tans, ela não fornece a fonte, como eu já falei. E na resolução final, nós fixamos a primeira exibição em Ribeirão Preto, dos materiais que nós podemos consultar em primeira instância, no próprio Ribeirão, própria cidade, o município aqui de Ribeirão, é a exibição de 1907, né, do dia 22, com a empresa Sr. João Pecanté, cinematógrafo falante. Enfim, mas as conclusões em relação ao Ari Bezerra Leite foram muito próximas, nossas observações, indagações, tudo foi muito lógico, preciso e com provas, né, com evidências confiáveis, as fontes confiáveis. E houve até uma certa concordância nesses aspectos entre o Ari Bezerra Leite e nós aqui do projeto Mukashi no Anime, né? E aqui nós colocamos alguns dados finais. Nós não conseguimos o contato desse primeiro livro, nós não conseguimos o contato da Verusca Salles Azevedo e da Liamares Hilda Tuon para propor um diálogo, trazer as fontes do Máximo e tudo mais, discutir sobre. Tanto que no começo eu falo da Liamar Tuon, né, que a gente conseguiu falar com ela e tal, mas isso foi no segundo livro, tá? No segundo livro, sim, a gente conseguiu trazer um diálogo com a Liamares e Hilda Tuon. Com a Verusca nós não conseguimos de maneira nenhuma. Tentamos todas as formas para entrar em contato e nada. Então, tudo bem. Então, nosso primeiro embasamento ali de pesquisa foi com o Ari Bezerra Leite.
que inclusive nos forneceu a própria cópia do livro do Máximo, Na Trilha dos Ambulantes, 2001, pela editora Maturidade, tá? Que foi de extrema ajuda para nossas observações, que até porque esse livro não tem mais à venda, não existe, tá? E aí eu coloco aqui que será realizada uma segunda edição desse livro, né, dessas orientações de pesquisa, a fim de encontrar esse exibidor, tá? Que de fato nós encontramos. Aqui é a finalização do livro e é isso. É um livro muito simples, é um diretório, né, de pesquisa. E nós conseguimos, já no segundo livro, encontrar o responsável pela primeira exibição em Ribeirão Preto. Não somente pela primeira exibição em Ribeirão Preto, mas também pela primeira exibição em uma outra cidade no mesmo mês. Alguns dias, pouquíssimos dias depois que ele passou para Ribeirão Preto, ele foi para uma outra cidadezinha aqui e também fez exibições lá com cinematógrafo e o Dia Panorama. Isso eu vou trazer no segundo livro. O segundo livro ainda não está publicado. Ele será publicado, será lançado, tá? E eu vou trazer para vocês. E desse material, muito em breve eles terão cópias no Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto e na Biblioteca Sinhá Junqueira, que fica ali em frente à Praça 15, que é a principal biblioteca nossa aqui. É isso, pessoal, e até a próxima.